Cartas de Cristo, carta de número 1, segunda parte. Meu batismo. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma do meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e os meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi. Para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica, evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar a sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. O que eu senti quando estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido o seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui elevado dentro de uma dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi, lúcida e claramente, o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço, além do céu,
dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisas que a ciência hoje chama de partículas carregadas eletricamente, e, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura de minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo o que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência, e era o poder criativo de ambas, mente universal divina. Mais além, dentro e por trás do universo, compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Desta forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Mas percebi que estas imagens mentais
eram mitos. Elas não existiam. Percebi que, em qualquer dimensão da existência, era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si, de modo que se deveria reescrever o Gênesis assim. Antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de toda discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu, e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente, me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores, aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Sentindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade, eram compostos de centenas de infinitas comunidades, de minúsculas entidades, trabalhando sem parar. Abre aspas. Seus cientistas modernos as chamam de células. Fecha aspas. Em um espírito de total harmonia e cooperação, para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Contemplei esta maravilhosa atitude por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistências aos corpos de tantas espécies diferentes. Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Assim, compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. A palavra, e portanto, o poder da consciência, permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Pude ver então que tudo no universo vivia
se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda esta atividade secreta que está sempre operando em tudo o que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me, como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos para produzir sem erro a forma proposta? O tronco da árvore, as folhas, flores, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque a havia extraído da fonte universal de todo o ser. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida, ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens foram construídos e mantidos. Vi que estes princípios e características, claramente observados no processo da criação, eram leis invariáveis governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantemente conscientes. Mas não haveria tais leis se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são os seguintes. Eu os traduzo para o seu tempo presente, porque estes princípios são eternos. Número 1. A natureza do poder criativo é crescimento. Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Número 2. A natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos, de acordo com as preferências individuais, e o alimento é dirigido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, pronto, à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio
misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência esta função do sistema que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê, a mola mestra da função. Número 3. A natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impele a criatividade da cura. Número 4. A natureza do poder criativo é proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo e tudo o que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo, mas quando estava no deserto, vi a característica de proteção inerente ao poder criativo inteligente, da seguinte forma: à medida que as plantas, aves e animais estavam me sendo apresentados para que os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida, com grande atenção a cada detalhe. Número 5. Esta característica de proteção é combinada com outra característica dinâmica de satisfação das necessidades. Isto é evidente no fornecimento de pelos, pelagem e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. Vi as delicadas determinações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor. As pálpebras e os cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com o tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nestes pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência, e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo ser vivo. Estes luxos físicos, somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados estes luxuosos detalhes. Mesmo as funções naturais foram tão inteligentes e confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento. E tudo isto tão bem escondido, que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida. Mais uma vez ergui louvores
e fui elevado em uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento, pois via que, além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Por isso, foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés e dedos que lhes permitem deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar os seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que, se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Foi nesse momento de compreensão da natureza do poder criativo que cheguei até à plena consciência do amor, que dirigia as obras do poder criativo inteligente universal. Ponderando sobre este amor, percebi que a Mãe, na criação, nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. Número 6. A característica inata do poder criativo inteligente e amoroso, que tem dado à criação sua forma individual e ser, é o trabalho. Ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre, sempre, sempre impulsionado pelo amor. Esta revelação cósmica que me encheu de alegria e admiração, que tudo mais maravilhoso é este em que moramos. Foi o ponto culminante da minha iluminação e minha visão global da verdade com relação à fonte de todo o ser. Eu já havia visto a realidade dos corpos físicos compostos de várias comunidades de idênticas entidades infinitamente minúsculas, trabalhando em um espírito de cooperação e de harmonia para produzir os vários componentes do corpo, desde a carne, ossos e sangue, até os olhos e o cabelo. A única diferença entre estas comunidades está no tipo de trabalho requerido para os seus objetivos comuns. Com toda a certeza, o impulso divino por trás de toda esta atividade inteligente e determinada no corpo é a inspiração e a base da própria conduta humana, quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planejado. Elas extraem a inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário, já que se caracteriza inevitavelmente pelas disputas, pela discórdia. Fui levado a compreender o poder infinito da criatividade inteligente, sempre ativa dentro da criação, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia, a produtividade diária, não igualada pelo homem, em nenhum lugar e em nenhum tempo. Número 7. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo.
Em cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável, para propiciar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nesta terra. Esta é a única realidade de que o homem pode ter certeza, e a sua atividade é consistente ano após ano. O sol, a lua e as estrelas têm ficado em seus lugares por milênios. E é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de movimento. Todo este fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Se assim é, como não poderia sobreviver a chama eterna do amoroso e inteligente poder criativo escondido dentro de todo o tipo de entidades criadas no universo? Portanto, este mundo não é senão uma sombra e imagem dos mundos ocultos do poder criativo, inteligente e amoroso que existe além desta dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível. Número 8. A característica inerente ao poder criativo, inteligente e amoroso é o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento e germinação à vida, uma estação de crescimento, levando a uma estação de maturação e colheita. Assim como a produção de sementes que garante a sobrevivência da vida vegetal, logo há o período de deterioração gradual e o descanso trazido pelo inverno. Mas a nada do que é criado é vivo, é permitido extinguir-se. O sol e a lua expressam estas características dentro do universo. Este ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. Número 9. As características inerentes ao poder criativo, inteligente e amoroso são a lei e a ordem. A constante ordem e a segurança natural da criação, mesmo ao administrar as diminutas entidades, células, dentro do corpo, surpreendem e transcendem em muito a qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sob um sistema de perfeita lei e ordem. Percebi, em níveis cada vez maiores de exaltação espiritual, que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo, inteligente e amoroso que posso, na realidade, sentir dentro de mim mesmo como um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, um resplendor, êxtase, alegria e amor. Soube que era um com isto, preenchido com isto, e era um com tudo aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas.
E, o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza e função deste Pai, poder criativo, era trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade. Trabalhar na humanidade, fornecendo alegria interior, saúde e conforto. Trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções e entendimentos. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha frente. Uma vez que nos convertamos verdadeiramente no Um, canais purificados e instrumentos do poder criativo inteligente, poderemos ascender gradualmente em consciência até realmente expressarmos por meio de nossas mentes e criações a própria natureza do poder criativo universal. Então, a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial e a todo momento entraremos em um estado de vida eterna. Esta, certamente, deve ser a verdadeira meta por trás da criação, pensei. E isso chegou a mim com uma onda de júbilo e amorosa alegria, de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Mesmo neste momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que, apesar de seus erros, ele é um com o poder criativo. E o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo o mais de que ele necessita. Toda esta compreensão elevou-me às alturas do arrebatamento, exaltação e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que o meu corpo se desenvolveria com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava de louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo, amoroso, que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação! Gritei alto. Você é a fonte de todo o ser, o Criador e, ao mesmo tempo, sua manifestação dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que esteja separado da ilimitada e eterna infinitude da vida divina, da consciência do poder criativo que você é. Então, como é possível que o homem seja tão pecador? E por que as pessoas sofrem de doenças, miséria e pobreza? Diga-me, ó amoroso, amoroso Pai, poder criativo, pois tenho estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis. Então me foi mostrada a realidade da condição terrena de todos os seres vivos. Senti intensa excitação, porque, enfim, eu seria capaz de compreender como um amoroso poder criativo divino poderia permitir que sua criação
suportasse tal miséria. Foi-me mostrado que cada ser vivo na criação deveria estar radiante de saúde, sendo cuidado, nutrido, protegido, curado, mantido em paz e abundância, com prosperidade, em uma sociedade ordenada de seres, oferecendo tão somente amor uns aos outros. Abre aspas. No entanto, no momento da criação, 2 impulsos básicos surgiram no ser, assegurando sua individualidade, e eram estes os que controlavam a consciência humana. Estes impulsos me foram explicados em detalhes, mas este conhecimento é reservado para uma carta futura, quando você estiver melhor preparado para compreender isso. Fecha aspas. Foi-me mostrada esta vívida visão. Primeiro, eu vi um bebê recém-nascido como luz, uma forma de vida do poder criativa. Enquanto este bebê crescia, tornando-se uma criança e depois um adulto, via a pura luz do poder criativo enfraquecer nele gradualmente e, em seguida, ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Questionei o significado desta visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que pode ser expressa com as seguintes palavras: do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que os seus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, traduzem corretamente as suas próprias realidades e a do universo que as rodeia. Assim, e porque extraem o poder de sua mente diretamente do divino poder criativo, tudo lhe acontece de acordo com as suas crenças. Cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas, os quais lhes amarram e extinguem a luz de sua visão interior, que promovem o poder criativo. Assim, ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo, que lhe permitem avançar e ter êxito, o objetivo da maioria das pessoas na Terra. De fato, quanto mais madura e acostumada a estes caminhos, mais aprisionada por suas correntes e amarras ela se torna, dentro do domínio dos impulsos gêmeos de ligação, rejeição. Além disso, cada corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores. Ganância, agressão, violência e violação. Estas correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa, no mais profundo do seu ser. As correntes e as ataduras a apertarão mais firmemente a cada ano que passa, até que ela perceba o que está fazendo a si mesma, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente
e faça a devida reparação àqueles a quem tenha prejudicado. Com esta visão, compreendi um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Porém, ao ceder aos seus desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria, da qual não tem como escapar, até que perceba a verdade da existência. Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas da consciência das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações que criaram uma densa barreira entre sua consciência e a consciência criativa universal que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Também me foram mostradas as leis da existência que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo que se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo, na medida em que tenha abençoado os outros. Será vítima da pessoa que o apavora, por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência, plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para o que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedê-lo aos outros. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal e são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição, abre aspas, física, mental e espiritual, fecha aspas, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Como posso descrever para você o meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria e os poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflaram intensamente todo o meu ser,
até que a pressão dentro da minha mente e coração me fez gritar. Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade. Fui elevado em espírito e o meu corpo se tornou leve como o ar. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era de fato quase uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza do Pai, poder criativo, dentro de mim, e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde, poderia dizer com verdade: somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria. Ansiava por libertá-las do seu medo e de um místico Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do Pai Poder Criativo, o amor perfeito que supre cada necessidade. Tudo o que elas tinham a fazer era pedir, buscar e chamar, e todas as suas necessidades, de qualquer tipo, seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isto devia ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Eu desci até os seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que eu estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai, poder criativo. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o Pai, poder criativo. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar este lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava! Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos os que eu encontrasse
a boa nova, o reino dos céus, aquele lugar onde toda a doença desaparece e cada necessidade é satisfeita, estava dentro deles, porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar a sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim, e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humanos. Minhas reações às 6 semanas de experiências começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Eu estava eufórico com a constatação de que, finalmente, as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas. Quando os israelitas passaram grande necessidade, ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai Poder Criativo trabalhava por meio da minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai, consciência criativa, era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades, e assim a minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai pelo alívio. Compreendi que, se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai, consciência criativa, e tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isso me assustou e rapidamente pedi ao Pai, poder criativo, para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Eu também pedi o alívio da fome, da maneira que fosse a mais correta para mim.
Imediatamente, a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade e não apenas imaginação decorrente do tempo em que eu estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. No caminho, encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente, ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. No próximo vídeo, daremos continuação à primeira carta de Cristo, onde será a parte final da primeira carta. Gratidão por fazer parte desta linda família cósmica. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hariom. Cartas de Cristo.